temos as formas, né? Como que a Gestalt entende essa criação de forma? Então, como é que eu vou gerar essas unidades? Como é que eu vou gerar a continuidade, a proximidade, a semelhança, a coerência, né? Trabalhando as formas. Então, o ponto é a unidade mais simples que existe, né? Porém, o ponto, ele pode ser trabalhado até eu compor uma imagem complexa. Então, olha, o ponto sozinho, ele não é nada. Na verdade, não é nada, mas ele pode ser tudo. Um ponto é um olho, né? O ponto pode ser o sol, o ponto pode ser várias coisas, mas um ponto sozinho não é nada. Agora, quando eu organizo os pontos em todo coerente, eu crio uma forma. Né? Certo? Eu teria um único ponto, agora eu tenho uma retícula. O nome do conjunto de pontos é retícula. Se é impressa, é retícula. Se é numa tela, né, a gente chama de ecrã. Da mesma forma, a linha, né? A linha seria um conjunto de pontos, né? Para a geometria, a linha é um conjunto de pontos. Para a edição vetorial, a linha é a ligação entre dois pontos. Para a Gestalt, ela é uma forma que você compreende. E se eu tiver essas linhas ordenadas de uma maneira que seja inteligível às pessoas, eu crio um todo coerente. Então, eu tenho linhas soltas, que não significam nada, mas a partir do momento que eu junto elas num todo coerente, eu passo a criar uma forma, né? Então, se com o ponto eu consigo criar, né? Eu também crio formas, né? Mas eu consigo criar retícula com a linha também. Eu posso criar tanto formas, né? Como eu posso até criar imagens. Pesquise. Antigamente tinha uma técnica de ilustração que os caras faziam a ilustração toda com uma linha só. É uma linha contínua. É a grossura da linha que dá a forma. Mas aqui, para nós, para Gestalt, se eu organizar minhas linhas um todo coerente, eu passo a ter formas. Né? O plano. Cara, o plano é mais legal ainda, né? Eu tenho o ponto, eu tenho a linha e eu tenho o plano. O plano eu já passo a criar um universo em si. Né? Então, eu posso ter a criação de um plano a partir da conjugação de formas e eu passo a ter a possibilidade de começar a inserir eu posso ter a possibilidade de começar a inserir profundidade, coisa que às vezes apenas com ponto e com a linha não. Olha aqui, eu utilizando diversos pontos, que eu crio uma impressão de profundidade aqui. Né? Já aqui nessa figura, eu gerei isso que eu desenhei, tá? Desenhei e é simples de desenhar. Gerei essa figura a partir apenas usando planos e algumas linhas, né? Eu utilizando o plano, eu colocando um plano que vai diminuindo, né? Você vê que as linhas, elas convergem para um ponto único aqui, né? Que é um final, né? A sua mente tem um mecanismo regulador, porque ela sabe que o que é menor está mais distante, né? O que está mais próximo é maior. Então, a sua mente sabe que a rua, se você olhar uma rua reta ao infinito, ela começa, né, mais larga e ela vai tendo uma impressão visual de mais fina, mais fina, mais fina, até o finzinho dela, né? Até onde ela encontra com o infinito. E isso aí eu consigo recriar só utilizando os planos. Então, essa perspectiva não existe. Isso aqui é uma imagem bidimensional. A sua mente insere a tridimensionalidade a partir daqueles mecanismos de buscar a coerência e de enxergar apenas o todo e não as partes. Né? Da mesma maneira, forma e volume. Eu posso criar a forma, e essa é uma forma bidimensional, na qual a sua mente acrescenta as 3 dimensões. São os mecanismos reguladores da sua psicologia, do seu cérebro, que fazem com que isso aqui adquira
em volume tridimensional. Da mesma maneira que essa pecinha aqui, né, a pecinha de jogo, um homenzinho, o menzinho do MSN, né, ele é bidimensional, cara, não tem forma. Desculpa, não tem volume, é bidimensional. Mas a sua mente, ela cria o volume. Porque a sua mente tem na cabeça dela, se eu tiver um objeto, né, algo redondo, né, esférico, né, algo esférico, que eu vou ter uma parte mais clara e o resto mais escuro. A sua mente, ela faz a compreensão, né, do algo esférico, né, o que está mais claro, o que está mais escuro, ela faz essa compreensão e ela gera isso na forma que você está vendo aqui. Então, a forma e o volume aqui, a tridimensionalidade, ela não existe. Ela é criada na nossa cabeça. Você vê um filme na tela da televisão e você vê tridimensional aquele filme. Não é tridimensional, é bidimensional. Você não consegue pegar o cara, é uma tela plana, né? Então, a nossa mente gera uma noção de profundidade onde não existe. A questão da silhueta, né? Então, assim, a gente pode trabalhar muito a compreensão das coisas também pela silhueta. Muitas vezes, a silhueta ela é até mais forte em termos de percepção do que a imagem em si. Veja aqui, né? O cachorro com o traço é muito mais difícil de ser percebido e compreendido do que a silhueta do cachorro com o traço. Por quê? Né? Aqui vai trabalhar a questão de contraste e diferença. Onde eu tenho um contraste muito maior entre a silhueta preta e o fundo branco, eu tenho uma definição muito maior de compreensão, eu entendo mais rápido do que aqui, que eu tenho que ficar analisando um monte de questões. Aliás, essa facilidade de análise, né, entre o cachorrinho e a silhueta de cachorrinho é explicado pela pregnância da forma. Segundo o dicionário Larousse, pregnância, né, na teoria da Gestalt, é a força e estabilidade de uma estrutura que se impõe de maneira mais ou menos intensa sobre os indivíduos. Ou seja, a pregnância é a força e a estabilidade da forma. Quanto maior a pregnância da forma, mais fácil ela será de ser compreendida. Se você olhar esses exemplos aqui, né? Qual a letra B que é mais fácil de ser compreendida? Provavelmente você vai dizer N2 ou N4. Eu vou dizer que é N4 porque é a forma mais regular. O N2 ela é um pouquinho puxadinha ainda. Se fosse maior esse efeito, seria até mais difícil, né? Mas com certeza a letra B aqui ela é muito mais difícil de ser compreendida. O seu cérebro tem um trabalho muito maior para analisar, discriminar o B do fundo, segregar o B do fundo, e a partir daí analisar, decodificar e retornar a resposta. É uma letra B. Né? Então, a pregnância da forma, ela vai ser a capacidade que a forma tem de ser distinguida, né, discriminada, segregada do fundo, analisada, né, decodificada e interpretada, compreendida. Você vai gerar a cognição, o ato de cognição, que é você entender algo, né? Uma maneira fácil de você decorar o que é pregnância, fala assim, a capacidade é a facilidade da coisa de pregar na cabeça do cara. Se ele olha e não compreende, eu faço uma propaganda, o cara olha e não compreende a mensagem principal porque ela estava uma baixa pregnância. Ela não teve a capacidade de pregar na cabeça do cara. Ela não teve a capacidade de se separar do fundo, de se constituir na visão do cara para que ele conseguisse perceber, né, isolar e tentar interpretar aquela forma. Então, a pregnância é isso, né?
por isso que a silhueta, às vezes, é muito mais forte, a silhueta, do que a imagem. Por quê? Porque ela é mais fácil, mais rápida de ser compreendida. Uma boa propaganda, por mais bonita que ela seja, mais cheia de detalhes e artes que ela seja, ela também vai primar pela alta pregnância, pela facilidade de ser compreendida, né? E aí nós podemos compor, né? Então a gente vai trazer diversos objetos e vamos compor uma arte. Essa composição, ela pode obedecer a diversas, né? Ela pode obedecer a diversas questões. Então, em termos de composição, né? Harmonia e desarmonia. A gente cria harmonia ou desarmonia nas nossas peças a partir das concordâncias, uniformidades ou inconcordâncias, desformidades, né, daquilo que a gente cria. Então, a gente pode criar harmonia por ordem e desordem, né? Você veja aqui. As peças são harmônicas porque há uma ordem na distribuição dos itens, né? Se eu pegar um quadrante da imagem, ele é uma repetição, o todo irá repetir o quadrante. Aqui, apesar das palavras serem diferentes, né, você tem esse equilíbrio, essa ordem, né? Então, quando você gera a harmonia, você gera uma coisa que tem uma unidade muito grande, tem uma estabilidade muito grande. Mas você pode querer gerar a desarmonia na sua peça, você pode querer gerar um incômodo, né? Aí você vai buscar não ter a ordenação das peças. Eu quero gerar algo caótico, eu quero gerar o perfil de uma cidade. É justamente a questão de não harmonia, a questão, né, de desordem que vai gerar esse aspecto caótico. Então, eu quero criar uma peça harmoniosa, vai ter tudo numa simetria e numa ordem perfeita. Agora, vamos dizer, eu quero desenhar uma planta, quero desenhar um arbusto. Se eu colocar todas as folhas iguaizinhas, o negócio fica artificial. Por quê? Porque o arbusto não é, né, uma forma perfeitamente harmoniosa, ele é um conjunto caótico. Então, nesse caso, para eu desenhar um arbusto, eu vou ter que buscar a não simetria, vou ter que buscar uma certa desordem dos objetos. Que é, no caso, para eu criar o skyline, que eles falam, né, que é a linha da cidade, eu uso uma não harmonização, né? Regularidade, não regularidade. Então, eu quero criar um tabuleiro de xadrez. Ele é perfeitamente regular. Agora, eu quero criar a imagem de um muro, né? Um muro de tijolos. Se eu fizer todos os tijolos iguais, ele vai ficar artificial. A harmonia plena vai transformar o muro em artificial. Se eu pego meia dúzia de tijolinhos e mudo a cor, eu gero a realidade a partir da desarmonia. Eu gero a realidade quebrando a harmonia. Então a gente tem que pensar, né? Tudo que a gente faz, qual que é a intenção das coisas. Aonde que eu vou gerar o natural, o artificial. E essa questão da composição, ela é muito importante, né? Tanto para você harmonizar, quanto para você dar a realidade, você trazer uma desarmonia que irá compor a sua peça. Equilíbrio e desequilíbrio, né? Então eu posso criar o equilíbrio e o desequilíbrio tanto pela adição ou subtração de objetos, pela localização de objetos, né? Aqui eu tenho uma imagem equilibrada, aqui eu tenho uma imagem equilibrada. Ambas são equilibradas por quê? Porque os objetos estão mais ou menos centralizados na altura, e ou o objeto está sozinho no centro da imagem, ou eles estão equilibrados um ao outro, né? E aqui não, aqui eu crio, né, um desequilíbrio pela questão da quantidade de imagem. Pode ser proposital, eu quero criar uma postagem desequilibrada, eu quero criar um foco excessivo em cima do preço da promoção, né? Então, isso daí, essa questão da composição, a gente vai criar a partir da adição de elementos. É interessante que as peças possuam um determinado equilíbrio, é interessante que elas sejam equilibradas, a menos que você tenha uma intenção muito proposital na quebra de equilíbrio. Então, eu também posso gerar, né, esse equilíbrio pela
pela posição das peças, né? Aqui, eu tenho uma sensação de desequilíbrio, né? Porque a barra ela está centralizada, mas caída, ela tende a tombar. Já aqui, eu consigo até gerar um equilíbrio, porque a barra ela está desequilibrada também, ela tombaria, porém, se ela estiver fixa, ela vai equilibrar na imagem, né? Aqui a imagem poderia tender a cair. Se a barra tem um peso muito grande, ela tenderia que nem um canudo, né? Um canudo muito grande num copo vazio, ele derruba o canudo. O canudo derruba o copo, o peso dele, né? Aqui não. Apesar de estar desequilibrada, como a forma ela atravessa o plano, ela gera um equilíbrio, né? Então, como é que eu vou trabalhar a simetria, dessimetria? Né? É outra coisa que a gente pode trabalhar na nossa peça. Então, eu posso ter uma peça perfeitamente simétrica, eu posso ter uma peça assimétrica. Dentro da minha peça assimétrica, eu posso ter uma parte que gere uma certa simetria. Ah, professor, mas por que eu vou fazer isso? Bem, se você olhar aqui, os elementos individuais, eles são pouco valorizados, eles são todos iguais. O individual, cada coluninha aqui, ela tem uma força de imagem menor, porque existem diversas iguais, elas formam um conjunto, cara. Toda vez que você forma um conjunto, você mata a individualidade, tá? A formação do conjunto é a perda da individualidade. Aqui não, aqui o fato de não ter um conjuntinho total, né? Eu gero uma certa individualidade para essa parte. Porém, dentro desse subgrupo, dessa unidade que eu gerei aqui, eu tenho, né, essa similaridade. Então, ela vai dar uma certa matada aí. Ah, professor, mas o quadradinho central, ele gera um destaque muito maior. Sim, porque as coisas vão se sobrepondo. Então, aqui eu tenho um desequilíbrio que gera um maior, né, uma segregação, um contraste, então eu consigo ver mais isso aqui. Só que dentro de cada quadro, eu formo uma perspectiva, né? Então, isso aqui tanto pode ser um negócio que se afunda, como pode ser uma pirâmide. E isso acaba criando, de uma certa forma, uma segregação. Eu tenho vários quadrados que levam um quadradinho menor. Eu crio mesmo um destaque. Lembra do fechamento? Né? As formas estando dentro de si mesmas, eu começo a gerar esse destaque, e aí a mente vai começar a procurar sentido. Então, isso aqui é um quadrado em cima do outro, isso aqui é um baixo relevo, isso aqui é um alto relevo, isso é uma pirâmide, um buraco, o que isso aí é? Conforme a sua mente fica entrando em jogo e tentando achar uma resposta para isso passa a ser mais atraente. Então, é legal você ter elementos na sua peça que sejam claros, evidentes, de alta pregnância, mas que também trabalhem essa questão de gerar as interpretações da sua mente sobre o sentido. Ok? E isso vale para tudo, né? Luz e tom. Se trabalhar diferentes tons, você vai ter diferentes interpretações, né? A questão do destaque, né? Aquele jogo que a gente já falou do significado, de escrever a palavra preto em branco, a palavra branca em preto, então a mente fica no jogo do sentido de cor versus o sentido de palavra, né? E há uma questão muito interessante, então isso é uma coisa que é legal, e a interpretação vai ser diferenciada, o mesmo cinza teria, né, a percepções cromáticas diferentes a depender do que está em volta dele, né? Tem a questão de forma e direção. A forma e direção também vai gerar uma certa composição, uma certa unidade, ok? Então, assim, né? Aqui é muito fácil você definir onde que está fora, o que não está de acordo com o que é a forma centralizada. Essa forma está fora do aspecto normal. Só que ela é tão forte, ela é tão forte, que algumas pessoas não perceberão que existem outros conjuntos aí dentro. Né? Esses conjuntos menores aqui, ó. Elas estão em uma distância entre elas que não é igual. Só que essas distâncias diferentes, elas acabam não sendo percebidas
ou sendo pouco percebidas. Por quê? Porque eu tenho um destaque muito maior. Então, da mesma maneira, né? Com argumentos e com imagens você consegue fazer isso. Se você inserir um destaque enorme numa imagem, né? Pode ser proposital, pode não, mas esse pato voando, né? Se você pedir para uma pessoa procurar, me procura o que está de diferente aí nessa imagem, né? A pessoa vai olhar, e provavelmente todo mundo vai falar dessa imagem aqui. Poucas pessoas perceberão que no meio dos patos existem duas águias. Então você veja, né, como essa questão de forma, direção, de você unidade e segregação, como você gera uma percepção que a mente ela foca em algo. É um desvio da percepção mesmo. Então a mente aqui ela vai focar no pato. Numa segunda análise que ela vai ver, mas a primeira análise dela vai ser bastante focada, né, nessa questão do formato diferente, e a questão do tamanho também, a escala, tudo isso vai fazer sentido para você. Você vai partir do princípio que algo maior é mais importante do que algo menor, e, enfim, por aí vai. Tá? A utilização da Gestalt para que a gente crie mecanismos de percepção que gerem, né, o sentido que a gente quer é muito poderoso. Então, você trabalhando, né, a percepção que as pessoas veem apenas o todo coerente e que elas sempre vão buscar coerência. O cérebro da pessoa irá buscar coerência, né? E que ela faz isso a partir de todas essas percepções de segregação, de formato, de composição, você passa a ter uma possibilidade de criação, de construção, de composição de uma arte muito maior. Então você sabe que a sua propaganda ela tem que ser coerente nos significados que ela constrói, nos significantes que o seu público percebe, na maneira como ele se constrói, no que tem destaque e do que não, o que tem cor, o que não. Isso tudo é uma forma de deixar mais eficiente a sua comunicação, a sua maneira de fazer que o seu pensamento, né, o sentido que você criou aqui, se transporte, né, e se realize o mais próximo possível do que você quis na mente do seu público.